paradigma del movimiento nos invita a resignificar la práctica. Ya son varios los profesionales que se han visto en la necesidad de buscar una nueva perspectiva desde la integralidad, globalidad y desde la eficiencia para que a largo plazo sus alumnos y alumnas puedan seguir manteniéndose con salud y funcionalidad. Bienvenidos a la segunda edición del Fascia Talk y hoy discutiremos sobre el tema ¿es posible integrar diferentes metodologías sin perder la esencia? Bueno, hoy tengo el placer de entrevistar y charlar con Bruna Petito, fisioterapeuta, profesora y creadora del método Inner Balance, bailarina formada por la Royal Academy of London y trabaja con pesquisas y cursos en el área de la educación somática. Bienvenida, Bruna. Ai, obrigada, Keila. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Bruna Petito, eu falo aqui dos Estados Unidos, mas sou brasileira. E ao longo de quase 20 anos eu venho pesquisando sobre corpo em movimento. E para isso tive várias intervenções, né? Então, sou educadora somática, sou fisioterapeuta, osteopata, educadora do método Franklin, mas acho que tudo isso compõe para uma pesquisa muito autoral, que é o meu método Inner Balance, que hoje a gente fala que é um método e uma abordagem, que é exatamente o que a gente vai conversar hoje, né? De como a gente pode trazer toda essa integralidade e esse pensamento do contínuo facial dentro de técnicas que já são estabelecidas. Hoje atuo aqui nos Estados Unidos com grupos de pessoas que estudam biotensegridade, formo os novos instrutores e estou atrelada a pesquisas nesse viés entre educação somática e sistema facial. E é um prazer estar aqui. Ay, qué bueno, maravilloso poder contar contigo, Bruna. Bueno, vamos a hacer la entrevista así en portuñol. Bien, ya sabéis que el portugués es nuestra lengua hermana y bueno, y yo creo que se entiende bastante bien a Bruna y no hace falta traducción para no entorpecer el ritmo también de la entrevista, ¿no? Así que hablemos sobre el tema de hoy. Y Bruna, tú que llevas ya muchos años, bastante tiempo ya en el mercado del movimiento, ¿cómo ves el mercado del movimiento en la actualidad? Olha, Keila, eu percebo que a gente está num momento de mudança quando a gente fala de mercado de movimento hoje em dia, por conta de tudo que esses estudos vêm trazendo, né? Eu sempre brinco que a gente é uma geração criado por um sistema cartesiano, um sistema mecânico que visa esse corpo mecânico, e a nossa geração está tendo a oportunidade de ressignificar isso. Então, eu percebo que hoje as pessoas já entenderam a necessidade de colocar o corpo em movimento a partir da sua integralidade, mas a gente não sabe exatamente qual o caminho para propor isso. Então, eu percebo que nas falas, nas intenções, até nas buscas dos alunos, é uma busca que visa um corpo mais ativo, mas uma mente mais calma, um gerenciamento de estresse e das emoções. Mas quando a gente vai para a prática, eu percebo que ainda tem muito um olhar mecânico. Então, acho que a gente está num momento de transição enquanto saúde em movimento, e ao mesmo tempo nessa pesquisa contínua de mudar um pouquinho a característica do movimento da nossa sociedade. Então, acho que a gente está participando de um marco mesmo vinculado ao movimento, à saúde, às práticas corporais. Sí, la verdad que estoy completamente de acuerdo y yo creo que también veo cierto miedo también en ese sentido, ¿no? De que las personas que ya trabajan con alguna metodología
tiene como un recelo de incrementar con cosas nuevas, con conocimientos nuevos, con miedo eso de perder la esencia de trabajar su propia esa metodología y quedar como en el limbo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hago, no? Como que no hago ni esto, no hago ni el otro, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? Pero yo veo que también la ciencia nos está brindando estudios maravillosos y con la comprensión, ¿no? Para comprender esa globalidad del cuerpo y trabajarla desde la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo ves cómo la ciencia está ayudando a evolucionar las prácticas de movimento em geral? Olha, eu acho que quando a gente fala de ciência, eu acho que uma coisa muito rica que vem acontecendo é sair da perspectiva que o corpo é só corpo e trazer o entendimento da ciência como um corpo que vive, que sente, que se relaciona com o ambiente, com as outras pessoas e que se compromete num quesito global a partir do momento que a gente está se movimentando, né? E daí eu acho que isso é um lugar que também dá um pouco de força para o educador de movimento, porque eu percebo que os educadores de movimento têm um certo receio quando fala de um trabalho integrado. Porque a partir do momento que a gente está falando de um trabalho integrado, a gente está falando de sair só de um músculo, de uma ação ou de uma melhora funcional específica para entender esse ser humano como um todo, que sente, que tem história, que tem memória. E por muito tempo eu acho que a atividade física foi desconectada de tudo isso, até porque o profissional do movimento não se sentia respaldado para acessar algumas vias, principalmente as vias emocionais, né? Eu não posso falar de emoções, eu não posso comunicar sobre emoções. E daí a ciência mostra que é impossível a gente desassociar uma coisa da outra. A partir do momento que eu estou mexendo o corpo, principalmente, né, a partir desse contínuo facial, eu estou acessando a história dessa pessoa, eu estou comunicando em todas as escalas e tá tudo bem, porque o nosso papel, na verdade, é através do movimento causar um bem-estar físico, emocional e psíquico. Eu não preciso ser um terapeuta, mas eu não posso tirar de lado tudo que ele sente, tudo que ele vive, tudo que ele pensa. Então, eu acho que a ciência ela dá um respaldo muito grande para a gente de que é possível, em vias de movimento, trabalhar a integralidade sem sair da nossa categoria, né, como educador de movimento. Eu acho que esse é um ponto muito importante que respalda a gente e, ao mesmo tempo, dá base para a gente construir um movimento que vai além da forma, né? E também, na minha opinião, a relação entre o professor, o facilitador e o cliente é algo que vem sendo muito discutido, né? Antes a gente colocava o professor como um lugar de topo, um lugar onde ele sabia tudo, e ele tirava um pouco da responsabilidade e da apropriação dessa pessoa em movimento. E a partir do momento que a ciência mostra, né, a relação, a importância da relação para uma autorregulação desse cliente, ou até mesmo para ele conseguir acessar o corpo dele através da experiência, faz com que a gente, repense o nosso papel, tenha estratégias através do sistema facial, né, e dos estudos de biotensegridade para trazer esse ser humano como um todo, fazendo com que o nosso trabalho ele fique muito mais consistente e embasado, que é uma coisa maravilhosa, né? Sin duda. Pero de cierta forma, creo que la ciencia también está respaldando mucho la ciencia del yoga, ¿no? Porque el yoga viene trabajando con todo ese
dentro de esa perspectiva, ¿no? De trabajar el ser como único, ¿no? El ser físico, mental, emocional y el espiritual, ¿no? Todo dentro de esa globalidad, ¿no? Lo que yo veo aún, lo que aún falta un poquito, por ejemplo, para prácticas como del yoga, ser un trabajo mucho más entero, mucho más globalizado, es trabajar en la práctica física saliendo de esos espacios, ¿no? De trabajar el cuerpo como más como segregado y empezar a trabajar desde esa visión más globalizada, buscando más la funcionalidad, ¿no? De esta persona más que la flexibilidad y la elasticidad, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí que en ese sentido la práctica del yoga es muy respaldada, ¿no? Por la ciencia, pero en la parte física yo creo que hace falta un pegar ese salto, ¿no? De entender ese cuerpo desde la funcionalidad y no solo desde la flexibilidad e desde la elasticidade, não em si. Eu percebo, Keila, que o profissional da yoga, ele integra esse sistema, né, esse sistema biológico muito bem, mas ele vai no movimento de uma forma intuitiva, quase não, né, de um tempo que vem sendo criado, né? A yoga é muito antiga. E eles usam essa integralidade, mas eles não pensam na parte física a partir, por exemplo, de um sistema facial. E daí, é engraçado que eu tive uma conversa com um professor de yoga exatamente ontem falando sobre isso. E daí eles continuam trabalhando o corpo, pensando em fortalecer e alongar, que é exatamente o que a gente está pensando em partes, né? E daí o que eu entendo, né, e venho desenvolvendo é perceber que quando a gente tem uma abordagem integrada a partir do sistema facial e da biotensegridade, a gente precisa ressignificar o que a gente faz. E daí isso entra principalmente nos métodos e nas técnicas que são mais antigas. É possível, e a gente tem formas muito palpáveis de fazer isso, é possível a gente, sem perder a característica, por exemplo, de uma yoga, trabalhar através de um contínuo facial. Não pensando em alongar ou fortalecer, mas pensando em como eu vou trazer esse modelo de push and pull, né, que é o sistema de integridade, para desenvolver uma melhora funcional também física, fazendo com que daí seja mais fácil a gente integrar as emoções e melhorar também o estado mental. Então, é quase que uma tríade, né? Uma coisa vai trazendo a outra e dando respaldo para a gente conseguir melhorar a integralidade do ser humano. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues ya con esa respuesta, ¿cómo es posible integrar nuevos pasos o elementos o también herramientas y nuevos conocimientos dentro de un método de trabajo que hacemos habitualmente, que puede ser el yoga, puede ser el pilates, puede ser un entrenamiento funcional, pero sin que éste pierda la esencia de dónde viene? Sin que deje de ser yoga, sin que deje de ser pilates. ¿Cómo podemos integrar todo eso? Olha, eu acho que o primeiro passo para a gente começar a ressignificar e dar essas estratégias para a gente melhorar a funcionabilidade dentro de um método ou uma técnica é a gente pensar que a gente vai ter que ressignificar como a gente observa o corpo, né? Uma coisa que a gente vem pesquisando muito dentro do Inner Balance é entender que o movimento é uma ferramenta para uma funcionabilidade. Então, tudo que a gente vem trabalhando, a gente pensa além do movimento. E daí isso faz com que a gente saia, por exemplo, de alguns estereótipos de tal movimento é para tal coisa.
A partir do momento que a gente entende que todo o corpo intervém e se modifica a partir de qualquer gesto, de qualquer ação, isso faz com que a gente comece a repensar o porquê eu dou um movimento, quando eu dou um movimento e quais adaptações que eu faço nesse movimento. E daí a gente, no Inner, a gente fala que a gente tem algumas estratégias para conseguir construir essa ferramenta. Então, por exemplo, como eu me comunico com esse meu aluno e com esse meu paciente, como eu trago a vetorização desse corpo em movimento para fazer com que ele consiga integrar, quais a comunicação, as imagens intuitivas, a parte de neurociência pode me ajudar nessa integralidade. E mais que isso, como eu vou fazer com que a todo momento eu esteja trazendo a percepção, a experiência e a comparação para fazer com que eu tenha esse corpo em movimento a partir de uma comunicação do corpo com o sistema nervoso. Porque, no final das contas, o que a gente quer é fazer com que tudo esteja se comunicando. Só que a gente precisa dar passos para isso acontecer, né? E eu vejo que a partir dos estudos de sistema facial, junto com a abordagem somática, né, que é um dos meus pilares de estudo, a gente consegue dar esse corpo para essa pessoa sair de um movimento, por exemplo, estático, que é talvez um movimento de uma prática corporal de yoga, de pilates, e manter esse corpo em movimento, seja numa vetorização, seja numa imagem, né, intuitiva, que é todas as partes metafóricas e anatômicas, fazendo com que esse corpo se reconheça, ao invés de estar esperando o tempo para sair de alguma posição. Então, eu acho que esse talvez seja o início. E uma coisa acho que é muito rica é que é possível fazer isso sem perder a essência, a técnica, o método de qualquer pessoa, né? Então, a verdade, a gente não desrespeita o que tem, a gente só recheia. Eu brinco no Inner que é o tempo todo como se a gente estivesse recheando esse movimento para fazer com que essa pessoa tenha mais possibilidades de ressignificar no seu corpo. E daí fica mais fácil, mais prazeroso, com menor gasto de energia. Essa pessoa vai construir um corpo com que ela consiga acessar todas as escalas e, ao mesmo tempo, levar para o dia a dia. É quase como se a gente desse o embasamento científico que, quando essas técnicas foram criadas, não tinham, a partir de algo que é tão rico, que é o que vem sendo criado, né? Se a gente olha o método do Pilates, a yoga, ela tem uma riqueza, ela tem uma sabedoria por trás intuitiva que precisa ser respeitado, né? Mas a gente pode utilizar os recursos para conseguir ampliar essa visão. Sí, mira, y dos palabras me vienen a la mente que después de lo que acabo de escuchar, ¿no? La respuesta que has dado, autonomía, ¿no? Todo eso es para dar autonomía al alumno, ¿no? Para que él pueda resignificar todo eso en su propio cuerpo, ¿no? Como bien has dicho antes. Y de cierta forma, yo veo que en muchas metodologías el alumno no tiene esa autonomía, casi que es como algo impuesto, ¿no? Que tienes que sentir esto, ¿no? Como, vale, estamos haciendo eso, pero el resultado es que tienes que sentir tal cosa. Si no sientes tal cosa, entonces estamos yendo por un mal camino, ¿no? Entonces, estamos quitando en cierta forma, ¿no? Esa autonomía de ese alumno para sentir, para observar, para percibir en su propio cuerpo, ¿no? Y dar ese significado, ¿no? A esa propuesta de movimiento que acaba de ser trabajada, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa también que yo veo muy importante son las pausas, ¿no? Las pausas son muy necesarias para que este alumno pues, pueda hacer ese proceso de resignificarlo, ¿no? En su propio cuerpo. Y otra palabra
relacionada más con los profesionales, ¿no? La autonomía que está relacionada con nuestros alumnos y esa nueva forma de aplicar, ¿no? El movimiento. Y en relacionado con los profesionales es conocimiento. Yo creo que cuanto más conoces, cuanto más estudias, cuanto más experimentas, más puedes enriquecer el trabajo que haces, ¿no? Yo creo que siempre digo que cuando nos dedicamos a enseñar, no podemos nunca parar de aprender, ¿no? Esa es como nuestra regla de oro, ¿no? Nuestro compromiso, ¿no? Aprender siempre, porque es quedar anclado en una metodología sin que esa metodología vaya evolucionando, porque todo se transforma, ¿no? En el universo todo pasa por ese proceso de transformación. Entonces, ¿por qué vas a aprender algo y quedarte ahí anclado con esto y esto que sea el absoluto y no hay más transformación que pueda incluir ahí, ¿no? Entonces, yo veo esas dos palabras ahí en esta respuesta importante, ¿no? La autonomía y el conocimiento. ¿Mm? Sim, Sheila, quem desenvolveu todo o conceito de biotensegridade fala uma coisa muito rica, que os estudos de fáscia, eles começaram a ficar mais populares antes dos estudos de biotensegridade, né? Toda a pesquisa. E a gente entendeu os conceitos de fáscia, mas não tinha o embasamento das relações para fazer com que fosse possível acessar o sistema facial, né? Então, a gente entende fáscia numa cabeça de biomecânica, normalmente. E quando a gente não ressignifica isso, tem dois pilares que você falou que eu acho que acontecem muito. O primeiro é que o profissional sente que o conhecimento é estagnado, porque eu aprendi uma coisa, eu não preciso continuar evoluindo, ressignificando, né? Então a gente não se coloca nesse lugar de aprendiz, eu continuo agindo quase num lugar meio hierárquico, né? Onde que eu sei já está estabelecido, e a gente não dá espaço para a pessoa construir autonomia. Porque a autonomia ela é uma construção, né? Na educação somática a gente fala muito sobre isso, que só é possível construir uma autonomia se eu tenho um respaldo de uma experiência guiada. É só a gente pensar numa criança. Se eu jogo uma criança com um monte de brinquedo e não gero nenhum envolvimento, ela vai ficar... Não sei exatamente o que fazer com isso. E é isso que a gente constrói na pessoa. Para a gente conseguir acessar essa integralidade, fazer com que ela construa autonomia, a gente precisa dar pistas, criar caminhos, estabelecer uma relação que seja mais horizontalizada, dar espaço para pausas, perguntas, para fazer com que a pessoa consiga criar esse repertório, né? Então, eu vejo que é um lugar muito rico, pouco ainda acessado, porque a gente precisa ressignificar algumas coisas e manter nesse lugar como se a gente o tempo todo tivesse como um aprendiz novato, sabe? Nessa curiosidade genuína para o aprendizado. Claro, y sí, es el eterno estudiante, ¿no? Y que el profesor nunca salga de este sitio, ¿no? De ser un eterno aprendiz. Y otra cosa que yo creo que desde la perspectiva de los profesionales, lo que debemos también trabajar es la resignificación de un nuevo vocabulario, ¿no? Para pasar toda esta experiencia, porque cambia totalmente. Cuando trabajas con un vocabulario de músculo esquelético, más centrado en partes, y cuando trabajas con un vocabulario más direccionado a esa globalidad, a esa integralidad, ¿no? Entonces, también por eso es muy importante estudiar, conocer, leer, hacer cursos de especialización y estar siempre en movimiento
con el tema del conocimiento, porque esto es lo que te va a dar esas herramientas para que puedas crear ese nuevo vocabulario, porque si no vas a quedar aún anclado en cuando aprendiste una metodología a años atrás, ¿no? Y como he dicho, ¿no? Todo evoluciona, ¿no? Todo Sim. evoluciona. E eu acho que esse aprendizado do vocabulário vai muito também da experiência, né, Keila? A partir do momento que a gente estuda uma coisa, ressignifica, tipo, mentalmente, e leva para o corpo para experimentar outras sensações, eu acho que a gente vai construindo um vocabulário que é mais orgânico, que tem a ver mais com um sistema biológico, que se desconecte um pouco desse corpo-máquina que a gente tanto tem impregnado, né? Então, eu acho o vocabulário bem importante. A gente, tanto no meu centro de pesquisas de biotensegridade, quanto dentro do Inner Balance, a gente fala muito sobre a importância da comunicação, o que a minha fala vai impactar no outro, e quais são as minhas estratégias para eu conseguir trazer outras sensações, outras qualidades e outras experiências através de um movimento, né? Eu acho muito necessário rever o vocabulário também. Claro. Y yo sé que el método Inner Balance apuesta por esa integración, ¿no? Entonces, ¿cómo ya llevas cuántos años llevas ya con el método Inner Balance? 18 anos esse ano. ¿Ves? En esos 18 años, ¿cómo ha sido la evolución del Inner Balance? ¿Cómo ha hecho esa integración de nuevos conocimientos y esos nuevos saberes? É muito rico isso. O Inner Balance ele partiu de uma construção muito pessoal, de experiência própria, né? Então, eu tive uma lesão muito forte no meu quadril, ao mesmo tempo eu tive vários distúrbios corporais, mentais e emocionais, e eu usei a prática corporal como a volta, né? A autocura e a autorregulação. A partir disso, eu já tinha muito estudo em corpo e educação somática, eu fui buscar referência de saúde, foi quando eu comecei os meus estudos de fisioterapia e de osteopatia. E daí eu comecei a perceber que muita coisa que eu fazia era validado pela ciência na época, mas muita coisa abriu um campo do não saber. E daí as pesquisas do Inner Balance vieram exatamente disso e elas são modificadas diariamente por conta disso, né? Então a gente tem princípios e bases do método super bem estabelecidas, mas que elas se atualizam e se modificam a cada experiência, seja uma experiência numa sala de aula, ou num congresso, ou num grupo de estudos. Então, a todo momento, ela está nessa rede de transformação, né? Então, o que era antes, por exemplo, um método, né, que era uma aula construída e sistematizada para o aluno, hoje em dia tem a opção de ser um método e ser uma abordagem onde eu englobo os conceitos, a anatomia viva, todo o entendimento de corpo e de fala e de comunicação para qualquer prática clínica, então desde fisioterapia, osteopatia, as práticas de movimento, massagem, até atividades físicas de alto impacto, né, que eu trabalho muito com atleta, e ele vai sendo caracterizado a partir da necessidade do outro. Então, eu falo que o Inner, ele nasce a partir de um encontro, que é o meu encontro com o seu. E daí eu tenho todo um embasamento e uma pesquisa para me dar um caldo, um suporte, mas muita coisa ela acontece a partir da necessidade do outro, que é o encontro, né? Então, 50% parte do que eu tenho para te entregar e 50% vem do que a pessoa necessita. E daí, para isso, foram sendo criados acessórios, a base metodológica foi ficando muito mais presente, a abordagem foi se expandindo e hoje a gente está num lugar de pesquisa para entender até para dar suporte acadêmico de até onde
essa intuição e esse link dessas ciências, elas atingem até que meio, né? Então, hoje a gente, por exemplo, eu tenho trabalho com pessoas com câncer, eu tenho trabalho com pessoas de diversas formas, necessidades, patologias ou não patologias, e a gente consegue ter uma melhora funcional de todas, porque a gente está falando de ser humano, né? Então, é quase como se fosse possível, quase não, né? É possível colocar o Inner Balance em qualquer ser biológico. Eu tenho instrutores que trabalham com animais, eu tenho instrutores que trabalham com um tipo de pessoas, com gestante, e isso faz com que o método ganhe muita dinâmica, que eu acho que esse movimento da vida, né? Que faz com que a gente consiga estudar e estar sempre em movimento. La verdad que parece mágico, ¿no? Pero no es magia, son muchos años de estudio, de trabajo, de investigación, de conectar con la otra persona, con el alumno, ¿no? Y no crear también algo que sea solo como en función de lo que sirve para mí, ¿no? Como creadora de la metodología, ¿no? No es que sirve para mí, pero no, parte de mí, pero parte de ti también, ¿no? Como somos una unidad y vamos construyendo aquí todo ese proceso, ¿no? de transformación donde en este caso el alumno pues quiere llegar, ¿no? Así que, Bruna, ¿nos puedes guiar así con un ejercicio básico, así de linear balance? Así Claro. un ejercicio así introductorio que das a los alumnos o perceptivo o más físico. ¿Cómo lo Sim. ves? Vamos, acho que eu vou trazer uma conexão de percepção e trazer um pouco de imagem, que talvez seja gostoso para quem está aí, enfim, a pessoa não precisa sair exatamente do lugar, pode ser? Genial, a mí me parece fantástico. Bom, então a gente começa só trazendo a percepção do nosso corpo no espaço. Eu vou pedir para você perceber o apoio dos pés no chão, criar uma linha de comunicação desse calcanhar até o seu quadril e imaginar quase como se o topo da cabeça tivesse um balão de gás hélio que flutua, mas mantém de alguma forma uma maré que vai te levando conforme o vento vai batendo ou o que você quiser imaginar. E eu vou pedir para você trazer a percepção para a sua respiração. Como tá essa respiração agora? O que ela te conta? Tentando livrar de julgamentos ou de qualquer sensação de repulsão. E a gente vai colocar as mãos nas nossas costelas à frente. Imaginar com que os nossos ombros estivessem sendo debruçados lá por uma bengala, uma bolinha, podendo aumentar o espaço entre a orelha e os ombros. E volta a atenção para a respiração e percebe o que essa respiração chama atenção nas suas costelas. Quando você puxa o ar, essas costelas fazem que movimento? E o que esse movimento das costelas chama a sua atenção, por exemplo, no apoio dos pés? E a gente vai trazer a memória como se cada uma dessas costelas fossem duas portas. E na medida que a gente puxa o ar, essas portas vão se abrir. Então, essas costelas, elas não abrem para a lateral, elas abrem para o mundo. Então, imagina essas costelas abrindo para o mundo. E quando eu solto o ar, elas voltam a centralizar no meu corpo. Percebe se sua cabeça, junto com esse movimento, ela convida a fazer algum balanço, algum movimento.
E se sim, deixa esse ficar um pouquinho mais presente. Então, percebe que quando eu inspiro, talvez o meu queixo direcione para cima, talvez o meu queixo direcione para baixo. E quando eu solto o ar, um movimento oposto acontece. E começa a trazer a sensação que esse expandir das suas costelas faz com que abra o seu peito, sua garganta, o apoio nos seus pés. E quando eu solto o ar, é quase como se eu centralizasse o eixo, a energia e reconstruísse essa postura. Eu aproveito para fazer essa última vez, ganhando espaço no meu corpo. Quando eu centralizo essa energia, eu solto os braços. Eu convido com que você abra os olhos e perceba o ambiente que está à sua volta e, ao mesmo tempo, como está a sua postura. E é isso. Mais presença, mais presença. Você vê que me dói um pouquinho esse lado. Ai, ai, sim, e a gente pode observar essa experiência de trabalhar, bueno, ya he mezclado aquí, estoy hablando portugués. Ya, mira, mi cuerpo me ha traído a mi lengua materna, ¿ves? ¿Ves? Esa conexión con mi cuerpo me ha llevado, pues eso, ¿no? A lo que soy, ¿no? A la brasileña que soy. Sabe o que é muito rico? Que aqui foi um exercício de percepção, mas a gente consegue levar toda essa construção de corpo, de movimento, para grandes experiências. Então, eu não preciso ficar na sensibilização. Eu consigo levar esses mesmos, essa mesma comunicação, percepção, integração e vetorização em grandes fluxos de movimento, fazendo com que o movimento seja o operador, né, dessas conexões, mas ao mesmo tempo que eu tenha sempre um lugar do que o porquê que eu estou me movendo e o que me instiga a me mover, né? De que forma eu tenho vontade de experienciar esse movimento. Yo creo que es bastante liberador una experiencia así, una oportunidad de poder trabajar con profesionales que trabajen desde esa perspectiva. Yo creo que es como una vuelta de 360 grados, que como hemos dicho antes, ¿no? Que da ese poder de autonomía al alumno, ¿no? De poder sentir, de poder observarse, de poder percibirse. Y yo creo que de esta manera, creando esta conciencia del cuerpo, es como podemos autosanarnos, ¿no? Como podemos construir nuestro propio proceso de sanación, ¿no? Primero entendiendo de dónde parte y cómo podemos ayudar con nuestras propias herramientas a través del cuerpo, ¿no? A seguir ese proceso de sanación, ¿no? Com certeza. Bien, y para finalizar, Bruna, ¿qué consejos podrías darnos para todos los profesionales del movimiento? Olha, acho que o primeiro conselho, uma coisa que eu sempre falo no começo das formações, é que se a gente não se coloca para perceber, se perceber, dificilmente a gente vai conseguir despertar qualquer coisa no outro. Então, eu entendo que o preparo do profissional de movimento em todos os setores, né, desde estudo até preparação de corpo, até reconhecer o espaço, mas eu vejo a importância do educador de movimento estar presente para uma prática corporal. Eu falaria para não subestimar o potencial do outro, no sentido, muitas vezes a gente fala,
esse tipo de trabalho que fala de uma experiência, que fala de um trabalho integrado, não é para todo mundo, e sim é para todo mundo, porque são coisas que já estão no nosso corpo e é natural do ser humano, a gente só precisa sintonizar o linguajar, a forma de se comunicar, os movimentos que eu vou propor, mas isso é uma coisa natural do ser humano. E eu acho que eu falaria acho que eu falaria a grandeza que é a atividade física, ela vai muito além do movimento. Então, tem espaço de se desapegar um pouquinho do movimento certo para tal coisa e entender o porquê eu proponho algo para os meus alunos, né? Então, qual é o seu objetivo, né? O que você quer despertar? Depois do objetivo, quais são as ferramentas para eu construir isso? Que a gente saia um pouquinho do óbvio. E eu sempre penso uma coisa que é muito... Eu fui bailarina, né, a minha vida toda, e se você entra para uma aula de movimento, para dar uma aula de movimento, e não sente um friozinho na barriga, se você não sente nossa senhora, como será que vai ser agora? Tem alguma coisa errada. Provavelmente você entrou no automático e está indo para um lugar que você não está vendo o ser humano e está agindo como se ele fosse partes, máquinas ou qualquer coisa do tipo. Então é importante a gente ter esse lugar do inesperado, da vulnerabilidade, né, de não saber exatamente o que a gente vai construir a partir daí. Acho que é isso. No, maravilloso ese consejo, porque muchas veces pues pensamos que no somos capaces o que la clase no ha salido como nos gustaría que saliera, pero a veces pues eso, los alumnos están encantados, pero a ti personalmente dices, jo, he fallado, vaya clase que he dado y tal, pero vamos, siempre nos damos ahí con un poquito de látigo, ¿no? Ahí nos estamos castigando, ¿no? Pero hace parte, ¿no? De trabajar con esa vulnerabilidad, porque estamos vivos. Eso significa que estamos vivos, que eso nos importa y que queremos siempre trabajar con lo mejor, ¿no? Así que, Bruna, ¿cómo podemos seguirte, ver tu trabajo? Sim, a gente tem um conteúdo gratuito, tanto no Instagram quanto no YouTube, com dicas, pensamentos, estudos, que é o Inner Balance underline B de bola, P de pato, no Instagram, e no YouTube é só Inner Balance. Que vai ser um prazer ter vocês lá. A gente sempre procura informar o máximo possível as pessoas, seja profissional do movimento ou aluno, e convido para vocês virem fazer uma aula, experienciar. Se você é educador de movimento, convido para você fazer a nossa formação inicial, que ela é online, então você pode fazer de qualquer lugar do mundo e conhecer um pouco dessa abordagem somática vinculado com o que a ciência mostra, né? Dessa integridade, que é transformador. Una maravilla, una maravilla. Bueno, de todo modo voy a dejar apuntado aquí al pie de página las direcciones que nos acaba de decir Bruna. Y bueno, ha sido una entrevista de las más auspiciosas para mí. Me ha gustado mucho trabajar, hablar de este tema contigo, que eres una profesional que ya lleva muchos años ahí en el mercado y entiende exactamente de lo que estás hablando. Y bueno, pues nada, solo agradecerte. Muchas gracias y nos vemos pronto. Sheila, foi um prazer estar com vocês. Sempre eu acho tão importante a gente ter trocas e experiências com pessoas que vêm por caminhos tentando melhorar a forma com que a gente lida com o movimento e com a saúde. Então, para mim é um prazer estar com você e que espero que seja o primeiro de muitos encontros. Muchas gracias. Bueno, hasta luego y síganos para toda la playlist del Fascia Talk aquí en el YouTube.